Ô, Pipo, antes de acabar, teve então no começo, a gente falou aqui, deixa eu colocar de novo, hoje de manhã, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, e esse sorteio já indicou o caminho. Então, o jogo 1, Cruzeiro e Galo, quem vencer, pega o vencedor do jogo 2, Corinthians e Atlético Paranaense, é um lado da chave, o outro lado da chave, jogo 3, Vasco e Botafogo contra o vencedor de Bahia e Flu, fazem a outra semifinal, final da Copa do Brasil, diferente da como chama? Da Libertadores, são 2 jogos, ida e volta. Então, ainda há 3 confrontos, quarta, semi e final para a Copa do Brasil. Esse foi o sorteio, tem 2 clássicos regionais, né? Cruzeiro e Galo, Vasco e Botafogo, mas é um fato que o lado do Botafogo, nesse momento, né? O Botafogo que está nas 3 competições, viu? Fábio Piper não é o nosso verde, é o Botafogo. Ele, o ano passado, não ganhou a Copa do Brasil. Esse ano, a chance de fazer o Grand Slam, né? Hã? A chance de fazer o Grand Slam. Não, e desse jeito que tá, é uma final inédita, Pipo. Nunca teve nem Cruzeiro e Vasco, nem Cruzeiro e Botafogo, nem Cruzeiro e Fluminense, ou Cruzeiro e Bahia numa final de... Nem Galo e Vasco, nem Galo e Botafogo, nem Corinthians e Vasco, nem Corinthians e Botafogo. Então, assim, se você fizer qualquer finalista de um lado e qualquer finalista do outro, final de Copa do Brasil não aconteceu. E está na hora também do Bahia conseguir, né, avançar por uma fase mais aguda e decisiva de uma competição grande. O projeto é muito bom, ao que tudo indica, o time vai jogar Libertadores pelo 2º ano consecutivo, mas ainda está faltando aquele resultado, né? Quem sabe nessa Copa do Brasil, né? Mas que o Bahia, depois que saiu da Sul-Americana, que não quis, né? Caiu da Libertadores e, tipo, meio que... Aliás, perdeu para o América de Cali, que agora pega o Fluminense hoje. Foi o adversário do América de Cali na ida e volta. O América de Cali estava no grupo de quem mesmo, na fase Coringão. de grupos? Né? Coringão, só derruba os brasileiros. Eu ganhei uma aposta por causa disso. Não é patriota, Pipo. Eu ganhei eu ganhei uma aposta lá no outro centro de custo por conta desse América de Cali e Coringão. Do Vampeta? Não, do apresentador do programa, porque eu disse que o América de Cali iria mais longe que o Coringão. Nossa, mas bem mais longe. Ô, Pipo, antes de acabar, ontem é muito difícil, mesmo muito difícil eu não concordar com algumas com a maioria das falas, pelo menos da boca para fora, assim, coletiva, da Leila. Acho que ela se posiciona bem, ela pensa para falar, mas acho que ontem ela foi muito mal num assunto em que ela poderia liderar de uma forma muito melhor. Ontem houve lá na CBF um encontro sobre o fair play financeiro, que é uma necessidade. Sim. Uma necessidade para a liga, uma necessidade para o futebol brasileiro, uma necessidade para que o negócio como um todo seja mais sério. Lembrando que em lugar nenhum do mundo funciona bem. Só para deixar claro, por exemplo, o Eldorado do futebol, que é a Premier League, tem o Manchester City fazendo negociação estranha, que tem que toda hora se explicar, e tem o Manchester United agora vendido para não sei quem, então tem os times do Textor, então assim, é uma coisa que facilita, que melhora, que não vou falar que higieniza, mas que dá uma transparência melhor, mas não é bem feito em nenhuma liga do planeta. Nenhuma delas consegue, nesse momento, ser suficiente blindada com esse dinheiro de estados que são patrocinadores, como é o caso do City, como é o caso do Paris Saint-Germain, como é o caso de muitos times. Isso posto, quando a Leila fala que é necessário um fair play financeiro para o time dela não perder de um time que deve, isso não é fair play financeiro. Porque em 2015, se tivesse fair play financeiro, o Palmeiras não poderia ter feito o que fez. Só fez com o dinheiro de uma própria conselheira do time. No fair play financeiro também não funciona assim nenhuma regra. Então, o fair play financeiro é uma necessidade de zerar o cronômetro e estabelecer regras para que a várzea que foi até hoje e de clubes que devem, como o caso do Corinthians, comecem a ser geridos de forma administrativa. Não é para o Palmeiras não perder para o Corinthians. É para o futebol brasileiro ter um mínimo de regulação financeira como existe no mercado financeiro para todas as empresas, e o futebol parece ser, sabe, a feira livre. Aqui eu devo, eu pago depois, eu pago fiado, se eu aceito fiado. Então, para não ser uma feira livre, tenta-se fazer uma coisa. Agora, quando você vai para uma
coisa que é para ser séria. E você tem uma das presidentes mais reconhecidas pela seriedade do que faz, não gasta mais do que arrecada. Tal. O Palmeiras deveu para presidente durante quanto tempo, o Pipo? Terminou de pagar a dívida para ela esse ano. Então, o fair play financeiro é outra coisa. Sim, é para não ter um tipo Corinthians no campeonato, mas não é para o Palmeiras não perder para o Corinthians. Então, acho que a comparação ela foi muito ruim. Eu acho que o fair play financeiro ele é importante, ele é fundamental. Na Europa tem um monte de clubes grandões, gigantes e tal, que dão um jeito para tentar burlar isso. Aí, de vez em quando, eles são punidos, aí, por exemplo, com proibição para contratar. Eu acho que isso é um bom limite para punições, né? Até o Manchester City, PSG e tal, já tiveram que enfrentar isso. Há casos, por exemplo, como o do Lyon, rebaixado, voltou e tal, mas voltou também porque o Textor entregou os anéis, os dedos, o braço e tal, teve que sair. Então, eu acho que pode ser algo saneador, é verdade. A comparação que ela fez foi péssima. Mas eu acho que, por exemplo, uma vez, Marília, você e mais alguém lá no Band Esportes, não me lembro quem foi, talvez o Kaká. Eu me lembro bem dessa entrevista, porque eu já citei como exemplo várias vezes. A gente entrevistou o Belintani, Guilherme Belintani, que naquele momento era o presidente do Bahia. Hoje ele tem outros clubes aí. Enfim. Acho que foi com o Napoleão essa entrevista, mas era o programa do Kaká entrevistava, era o Bola Rolando, mas eu acho que foi com o Napoleão, eu me lembro. Pode ser. E aí, ele reclamava de uma coisa. Falava, assim, tem time que disputa comigo para não cair, só que aí o cara vai lá e contrata um centroavante de 1 milhão por mês e não vai pagar. Eu não vou contratar isso, eu não posso, né? Não cabe no meu orçamento. Só que eu posso cair. Então, como é que nós vamos fazer? Né? Como é que a gente vai estabelecer uma regra que possa coibir esse tipo de abuso, para não dizer esse tipo de malandragem? Então é o seguinte, o fair play financeiro ele deveria ser um mecanismo de contenção para clubes, por exemplo, que dão calote no outro e que não pagam salário de jogador. Agora, também tem uma coisa, onde o clube vai arrumar dinheiro, aí é uma outra questão que eu acho que tem que dizer respeito ao clube. Se ele vai emprestar de shake, se ele vai arrumar um investidor, enfim, não sei. Mas, assim, para mim, a regra básica é, se você estiver devendo para um outro competidor, ou então para o seu jogador, você vai sofrer punições. Por exemplo, como a da proibição de contratações. Ou seja, enquanto você não quitar essas dívidas, você não vai poder contratar. Eu concordo com você, só que eu estou dizendo que o Brasil, a gente não consegue ter uma liga, porque o Flamengo e o Corinthians não abrem mão da maioria da sua torcida para que o campeonato seja mais disputado. Ninguém quer isso. Quando você vai para uma disputa de fair play financeiro nessa hora, o Flamengo e o Palmeiras estão numa situação que nenhum outro time está. E a discussão não é eu não posso perder para o Corinthians, senão a partir de agora o Flamengo o único time que o Palmeiras pode perder é o Flamengo. Qualquer outra derrota do Palmeiras está fora de cogitação, porque todos os outros devem, de algum jeito ou de outro. Você concorda? Concordo, gastou vela com o defunto ruim. Então vamos fazer um campeonato Palmeiras e Flamengo. A discussão ela precisa ser assim, olha, estamos num buraco. O Flamengo e o Palmeiras não estão. Então, mas vocês disputam esse campeonato. Então, a partir de agora, a regra é assim. Se você deu tanto de lucro, você pode investir X. É uma conta com X e Y, não é a conta com número natural. Você tem que ter... o que é o fair play financeiro na Europa é uma conta de autofinanciamento dos seus investimentos. E os clubes lá devem também. Os lá devem um monte, todo mundo deve. Não, existe uma conta de quanto do seu lucro precisa ser investido em pagamento de dívida e o quanto do seu lucro pode ser reinvestido no próprio clube. Não é tão simples quanto o seu time deve, então você não pode ganhar do meu. E eu acho que ela é muito inteligente. Ela é uma voz daquelas que, se ela explicar como uma forma simples para a maioria das torcidas, ela vai ser ouvida, ela é admirada. O que ela não pode falar, na minha opinião, e eu vou repetir, normalmente eu concordo muito com o que ela fala, é essa coisa simplória. De vez em quando eu sou eliminada por time que deve. Toda hora é eliminado por time que deve, então. Você foi eliminado por time que deve no ano passado. O Botafogo deve. O Corinthians deve. O São Paulo deve. Ela foi eliminada várias vezes por time que deve.
Não é essa a questão. Senão vai ter um campeonato só, Flamengo e Palmeiras. Os dois vão jogar o ano inteiro todo final de semana. Eu acho que ela usou um péssimo argumento para explicar uma boa tese. A tese do assim, o fair play financeiro, ponto. É necessário. Mas tem que ter fair play, enfim, fair play financeiro para não perder para um time que está endividado. Não, isso não. Enfim, não é só por causa disso. O fair play financeiro ele é necessário como uma medida saneadora, porque senão a liga pode quebrar, a liga pode se inviabilizar. Então não é isso que a gente quer. Ontem saiu uma outra coisa, a gente está atrasado aqui, mas ontem saiu uma outra coisa das emendas parlamentares para clubes de futebol. Não, você fica tranquila, pessoal. Não. Pelo amor de Deus, isso como é que vai ter fair play financeiro no país que o deputado, o Zezinho lá, o tonto maior, passa 3 milhões para o time que você não sabe nem quem é. Então, foi muito oportuno você tocar nesse tema, eu até ontem publiquei no Twitter, Instagram e tal, é o seguinte, são 31 clubes beneficiados por emendas. Por exemplo, o CSA recebeu os trocados, elas uma boa grana de emendas do Renan Calheiros. Então, tem um monte, vários parlamentares, Nicolas, Soraya Tronic, gente, aqui não é uma questão de opção político-partidária, esses são os nomes de alguns dos muitos parlamentares que destinaram parte das suas emendas para clubes dos seus redutos eleitorais. Então tem clube de Alagoas, Mato Grosso do Sul, em Minas tem um monte. Gerais, Pois é, em Minas, aliás, em Minas uma matéria mais ganha, né? Eles podiam fazer o campeonato mineiro das emendas, né? Porque tem bastante gente lá com emenda. A começar, então, eu vou terminar aqui, mas a começar por ela falar que acho que todo mundo tem que virar SAF. Ela pode falar do Palmeiras. Se ela acha que tem que virar SAF. Porque quando se fala de fair play financeiro, não é possível também, numa regulamentação como é no Brasil, você estabelecer regras tributárias para associação civil sem fins lucrativos, como você é capaz de fazer para SAF. Então, você tem uma quantidade de possibilidades jurídicas, de pessoas jurídicas envolvidas na história. O imposto de renda de uma associação civil é tanto que o Palmeiras deve para ela. Porque ela quis dar dinheiro para o Palmeiras e não funciona assim. Ela não pode pôr, o Palmeiras não é dela, ela não podia pôr dinheiro no Palmeiras como ela colocou. E o Palmeiras ficou devendo para ela. Então, a coisa é mais complexa do que parece ser, ainda que ela seja muito urgente. Muito urgente.